Aleluia, graça e paz, igreja, bom dia! Vocês estão bem? Quantos já têm sido ministrados pelo Espírito Santo nessa manhã? Amém? Deus, Ele tem uma alegria muito grande quando nós estamos reunidos. Quando a igreja, ela adora, quando a igreja ela está envolvida, né? No mesmo propósito, no mesmo espírito. Quando a igreja ela se conecta, né, na mesma atmosfera do céu. Eu quero dizer para você que milagres, eles já estão acontecendo nessa manhã. Amém? Quando nós aplicamos a nossa fé e quando nós aplicamos o nosso coração. Eu ouvi uma frase esses dias que eu achei fantástica. Essa frase é da pastora Durvalina, Campina Grande, na Paraíba. Ela fala assim: você só tem o absoluto de Deus quando a sua entrega ela é absoluta. Amém? Quando a sua entrega ela for, ou se ela é absoluta, você terá o absoluto de Deus. Eu quero convidar você a não perder o seu foco, amém? Ficar num nível de concentração elevado, porque Deus tem grandes coisas ainda para fazer nessa manhã. Amém? Eu quero dizer que eu estou muito feliz com o que tem acontecido na Logos, não só por uma nova logomarca, mas na estação que nós estamos entrando, no lugar que nós estamos adentrando, aonde Deus está nos apontando. Nós estamos no momento, não sei se eu posso colocar como um momento de reestruturação, mas nós estamos num novo tempo. Nós estamos entrando num lugar onde Deus tem apontado, né, como um chão, como graça, como provisão. Nós estamos obedecendo, nós estamos caminhando. E na caminhada é importante a gente entender que quando você faz escolhas, você decide por algo, você precisa renunciar a alguma outra coisa. E nós decidimos obedecer a Deus. Nós decidimos andar na direção do Pai. Nós gostamos de três coisas, né? Nós seres humanos, nós gostamos de controle, nós gostamos de certeza e nós gostamos de garantia. É do ser humano. Nós gostamos disso, nós gostamos de ter o controle da situação, né? Nós gostamos de ter a certeza de que quando você for fazer algo, você terá uma recompensa. Mas muitas vezes quando Deus chama, Ele não mostra tudo. Nós até vamos falar um pouquinho sobre isso, como aconteceu com Abraão. Deus convoca, chama Abraão para uma responsabilidade, para ele sair de um lugar onde ele estava bem acomodado, onde ele tinha uma determinada estrutura. E ele fala assim: Abraão, né, na época, vá para o lugar que eu te mostrarei. E aí você entende a fé, né? Quando Abraão entendeu que ele tinha uma palavra, ele tinha alguém com ele que era suficiente. E é nesses momentos que nós crescemos. É no momento quando Deus fala para você fazer algo, mas você não consegue enxergar um palmo à frente, mas você sabe que aquele que chamou é fiel para cumprir a boa obra. Talvez o momento que você viva hoje seja um momento de decisão, seja um momento de coragem, seja um momento onde Deus está exigindo de você crescer, se desenvolver. Não pense que foi fácil para Abraão na época topar, entender, aceitar. É porque hoje a gente lê, então para a gente se torna mais fácil. Agora você imagina naquela situação, você imagina naquele momento, ele ter que se submeter a uma vontade que talvez não fosse a vontade dele, mas ele diz um rinene, e ele fala: tá bom, se o Senhor falou, eu vou confiar, eu vou me submeter, eu vou acreditar, e eu vou fazer o que precisa ser feito, e Deus vai dar o respaldo. E Deus deu o respaldo. Amém? Nós vamos entrar em alguns pontos muito importantes, muito importantes. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no versículo de número 14. Normalmente eu escolho uma versão NVI, mas eu vou para outra, Almeida, revisada. Eu vou nessa.
Mateus 14, versículo de número 19. Hoje nós temos um contexto muito importante que vai ser tratado, e eu percebo a testificação, como o Espírito Santo está direcionando, com base também na Andresa, no momento de clamor, quando ela desceu, eu falei assim: olha, você falou muita coisa que Deus colocou também no meu coração, ou seja, há uma testificação. Fique atento, porque hoje áreas da sua vida serão alcançadas, áreas que talvez na sua autoanálise elas estão secas, áridas, mas eu quero dizer que a chuva de Deus vai alcançar essas áreas e haverá uma multiplicação sobrenatural que as pessoas que estão ao seu redor, elas não vão entender, mas você vai ter uma palavra na sua boca: foi Deus quem fez. Amém? E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões, ou melhor, as multidões. Nós temos um cenário na qual Jesus encontrou junto com os discípulos. Tinha um povo ali que sentou para ouvir Jesus. Eles tinham uma sede na alma, eles entendiam que Jesus sempre tinha uma boa palavra. Tudo bem que tinha os interesseiros também, que procuravam Jesus por causa do pão. Não pense que naquela época não tinha esses que só buscavam porque sabia que Jesus iria fazer algum tipo de milagre. Então tinha os interesseiros, mas tinham aqueles que realmente queriam ouvir uma palavra do mestre, queriam ser instruídos pelo seu direcionamento, queriam ser abençoados por aquele momento. E Jesus tem todo aquele tempo ali, mas ele se encontra com um cenário onde existia uma fome física. As pessoas estavam com fome. Só que um detalhe, não tinha supermercado perto, não tinha uma conveniência. Hoje nós temos conveniência até dentro dos condomínios. Não tinha aquela estrutura toda, não tinha onde recorrer. O cenário era um cenário bem desafiador para matar a fome daquele povo. Vai fazendo uma junção com áreas da sua vida de repente. Permita o Espírito Santo ir ministrando você agora, amém, igreja? Deixa o Espírito Santo falar. Vamos imergir na história e vamos nos colocar nela, porque chaves vão ser viradas hoje. O Espírito Santo vai revelar muita coisa. E se você sair daqui definido, decidido, escolhendo praticar, não tem como você não colher. Amém? Uma das práticas da multiplicação, uma das receitas do poder da multiplicação é você praticar. Então não seja apenas um mero ouvinte, mas seja um participante. Creia, deixa o Espírito Santo falar com você. E tinha aquele contexto todo, aquele povo com fome, homens, mulheres, crianças. Mas de uma maneira natural não tinha como resolver aquele problema. Precisava de um milagre. Precisava-se naquele momento de uma intervenção divina. Precisava de algo que o sobrenatural poderia entregar, mas o natural não poderia entregar. Mas naquele cenário, aquele contexto todo, tinha um homem que podia fazer o milagre. Os discípulos chegam e falam para Jesus: olha, a situação é a seguinte, tem um rapazinho aí, que ele tem 5 pães e 2 peixes, 2 peixinhos, algumas traduções. Tem esse cenário, mas é muita gente, Jesus, não vai dar para todo mundo. Então nós deparamos aqui com 3 contextos, 3 pontos dentro de um contexto, melhor dizendo. A necessidade. Existia uma necessidade ali, existia uma carência, existia uma escassez. Não sei se de repente é alguma área da sua vida que você entende que existe uma necessidade de um milagre. De repente está escasso alguma coisa. Poderia citar aqui algumas situações. Talvez haja o escasso do amor, a escassez do amor. De repente existe a escassez do abraço.
De repente existe a escassez da cura. De repente existe a necessidade, porque ali se encontra uma enfermidade. De repente a questão é financeira. E Jesus olha e enxerga aquela necessidade. Primeiro, os discípulos identificaram aquela necessidade. Eu convido você a identificar uma necessidade nessa manhã. Convido você a identificar uma necessidade, aonde você entende que existe uma escassez. Mas os discípulos trazem para Jesus esse menino, que por mais que tivesse um recurso limitado, era um recurso, que é o segundo ponto desse cenário: recurso. Aquele rapaz, ele tinha somente uma situação, talvez para matar a sua própria fome, talvez de mais 2, 3 da família. E ele apresenta aquilo, detalhe, hein? Detalhe. Normalmente nós não falamos, a gente fala da situação dos pães e dos peixes, mas nós não falamos também da decisão que esse menino tomou de ofertar aquilo, né? A gente não olha para o que é aquilo que o menino apresenta. Talvez é muito pouco, não vai ter jeito, é apenas isso que eu tenho. E ele é identificado pelos discípulos, os discípulos conversam com ele, e ele prontamente apresenta: olha, a situação minha é essa, eu tenho isso, é da maneira que eu posso ajudar. Talvez o que você tenha hoje no seu entendimento, na sua compreensão, é insuficiente para suprir a necessidade que se encontra hoje. Talvez o que você tenha hoje nas suas mãos, os recursos, e eu não digo somente financeiro, talvez o que você tenha hoje é pouco perto de tudo o que você precisa. Preste atenção, se atente a algo. Jesus, ele não olha para o cenário, por mais que haja uma identificação. A ótica de Jesus é diferente da nossa muitas vezes. Ele vê o que você não vê, ele enxerga o que você não enxerga, ele vê lá na frente o que você não consegue visionar, ele consegue antever a situação, porque ele é soberano para fazer isso. O cenário se apresenta para aquele povo, para os próprios discípulos, de uma maneira dificultosa, mas Jesus aceita aqueles recursos, ele pega, e aí nós entramos no terceiro ponto: ele consagra, ele ora. Então nós temos 3 pontos importantes dentro de um cenário: necessidade, recursos e oração. Você e eu hoje estamos aprendendo o que fazer com esses 3 pontos. Independente do nível de milagre que você precisa, independente da porta que você entende que precisa ser aberta, você e eu estamos tendo uma condição agora apresentada, aonde o milagre ele pode acontecer. Só que nós precisamos, igreja, entender que depende sim de nós. Por mais que Deus tenha o poder para fazer o milagre, existe uma responsabilidade que compete a você e a mim. Nós precisamos levar para quem resolve, e isso é uma decisão que cabe a você e que cabe a mim. Os discípulos levaram para Jesus a determinada situação e os recursos, e eles falaram: o que nós temos, mestre, está aqui. Você sabe o final dessa história, a multiplicação que teve, onde todos puderam comer bem, e ainda sobraram alguns cestos com base naquela multiplicação. Eu não sei o que você precisa apresentar diante do altar hoje, mas eu trago para você com plena convicção
que o melhor lugar para você e eu estarmos é diante do altar, é se apresentar diante de Jesus, é nós apresentarmos a nossa causa diante dele, porque muitas vezes nós procrastinamos algumas decisões, a gente permite com que as situações governem aquela determinada necessidade, ao invés de, antes de tudo, nós apresentarmos diante do altar do Senhor. A palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que ela diz assim: apresente os teus planos, os teus projetos diante de mim, coloque diante do altar, consagre ao Senhor, e eles serão bem-sucedidos. Deus te criou para ser bem-sucedido. Deus te fez para ser bem-sucedido. Deus te chamou para ser bem-sucedido. Eu não sei o que você pensa sobre o ser bem-sucedido, o ter êxito nas suas ações, mas o poder da multiplicação reside em Jesus. Nós temos inúmeros contextos na palavra de Deus que nos traz para o poder da multiplicação. Eu estou com um texto novo também, mas abre para mim ali, eu senti no coração de compartilhar nessa mesma linguagem, por gentileza. Marcos capítulo de número 4, a partir do versículo 20. O interessante é que o reino de Deus, ele tem uma maneira diferente de tratar algumas situações em relação ao mundo. O reino de Deus, ele nos apresenta uma outra ótica, nos traz para um outro lado. Jesus, ele nos conduz para um lugar onde ele deseja que nós tenhamos a mente dele, a visão dele. Tanto é que a palavra fala: tudo aquilo que tem bom ânimo, tudo aquilo que tem louvor, tudo aquilo que é de boa fama, nisso nós precisamos pensar. A nossa mente, ela tem que estar conectada com a mente de Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo para, em determinadas situações também específicas que nós levamos para um outro lado no natural, pensarmos como Jesus pensa, porque aí nós teremos um outro direcionamento, porque Ele entende o que é melhor para nós. Olha o que diz esse contexto: os que foram semeados, que está com base no que a Andresa trouxe aqui, os que forem semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, 60 e a 100 por um. Ou seja, o que nós podemos entender? Se você plantar numa boa terra, se o teu coração é uma boa terra, se você cultiva numa boa terra, não tem como a multiplicação não vir sobre a sua vida. E nós não estamos falando somente de dinheiro, é que sempre leva para esse lado, mas nós seremos multiplicados no amor, nós seremos multiplicados nas bênçãos, nós seremos multiplicados na nossa família, nós seremos multiplicados no nosso casamento, nós seremos multiplicados profissionalmente, nós seremos multiplicados nos nossos relacionamentos, porque a terra é boa, porque a terra é boa. É que às vezes nós, me permita dizer, igreja, ficamos numa religiosidade infernal. Nós somos muito religiosos às vezes, e nós não entendemos ali que onde o Espírito de Deus está, ali é liberdade. Não se permita ser pego pela religião. Eu conversando com um pastor amigo nosso, e eu não sabia dessa história, pastor Paulo, talvez saiba disso. Eu tive a oportunidade em junho de estar na igreja da cidade. Pastor Carlito Paz, um homem de Deus, uns 15 mil membros, meu pastor, 60 mil membros. E sabe qual foi a virada de chave daquele ministério? Eu não sabia. Há anos atrás, um hospital espírita em São José dos Campos estava passando por uma necessidade muito grande.
E esse hospital começou a recorrer, a buscar socorro. E várias igrejas, pelo hospital ser espírita, deram as costas. Mas o Carlito aceitou o desafio e mobilizou seus jovens para ajudar aquele hospital. E o homem espírita, ele ficou sabendo disso. E no belo dia ele foi no culto lá na igreja, que eles tinham no centro da cidade, não onde é hoje. E ele ficou encantado com a ministração do pastor Carlito naquele dia. Ele levanta e ele falou assim: seguinte, tudo que vocês conseguirem levantar para esse hospital, eu devolvo para vocês o dobro. Levantaram um determinado recurso. Esse homem morreu. Só que ele deixou tudo para a igreja. Nós estamos falando de 25 anos atrás, na casa de 9 milhões de reais. Homem que não pensou nele, mas ele pensou em estender o reino e ser Jesus na vida das pessoas. A semente, ela vem a 30, 60, 100 por um. Apenas faça o que o Espírito Santo mandar. Por isso que eu não tenho dúvidas que Deus vai nos levar para lugares muito grandes aqui, porque nós estamos investindo. E nós não estamos defendendo uma placa de igreja, nós estamos defendendo o reino de Deus. A bandeira que nós levantamos aqui é a bandeira de Jesus. A bandeira que nós levantamos aqui é a bandeira do reino. Aleluia, 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 oh, aleluia, oh, oh, ah, shalamanara mana shororokola manara mana che, ro kachara manara shokotara manara cantala manai. Mudou a história. São 60 mil pessoas que são alcançadas, e dentre outras que são ministradas, porque alguém decidiu fazer o que Jesus pediu para fazer. Independente de instituição, independente, foi fazer o reino, foi colocar a galera nos semáforos, foi colocar a cara. Alguém ouviu, e várias igrejas na época se voltaram contra eles. Querido, vou te falar uma coisa: quando você topa agradar Jesus, você pode ter certeza que você vai desagradar muita gente, você pode ter certeza que você vai ter oposição, mas você sabe que aquele que te chamou para a guerra é suficiente para bancar qualquer missão, meu irmão. Pode fazer o que tem que fazer, pode falar do problema que tiver, se Ele chamou, Ele banca. Obrigado, Celinha. Se Ele chamou, Ele banca. E nós estamos com o nosso coração muito certo disso, muito convictos disso. Não vamos agradar a todos, não vamos agradar, mas o que nos importa é agradar ao Rei. É Ele que importa agradar, porque algumas decisões fazem com que você separe o joio do trigo, meu amado. E você tem que ter o posicionamento certo, direcionado pelo Espírito Santo para fazer o que a vontade de Deus pede para fazer. A multiplicação, ela vem através da obediência. O poder da multiplicação vem através de você estar conectado com o coração do Senhor, porque às vezes você será direcionado a fazer o que o seu intelecto não está pedindo para fazer. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. Eu quero convidar você, Tami, abre para mim por favor em Gênesis capítulo de número 12. 12, versículo de número 2. Como eu falei para você em relação à questão de Abraão, aqui tem uma chave muito grande. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Pastor César, para quem não veio no culto dos homens, quem esteve aqui no culto dos homens? Trouxe uma palavra poderosa, ele pegou o final desse contexto aqui, quem não veio perdeu. Que palavra poderosa, que palavra poderosa. Mas eu quero trazer um pouquinho para trás desse contexto, que diz o seguinte: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Deus, Ele traz 3 promessas para Abraão aqui. Ele fala o seguinte: eu vou fazer de você uma grande nação. Em outras linguagens está: vocês serão um grande povo. Uma primeira promessa, porque Deus está falando para Abraão.
eu te abençoarei, segundo ponto. Ou seja, você será um abençoado, você será uma bênção para as pessoas, você vai ser uma bênção para a sua geração e para as próximas gerações. Você conduzirá a minha bênção, é o que Deus está falando ali para Abraão. E tem um detalhe: eu te engrandecerei o nome, eu tornarei o teu nome grande. Ou seja, muitos conhecerão o teu nome. Aqui nós temos um contexto também de multiplicação. Aqui nós temos também um contexto que fala da grandeza desse Deus. Aqui nós temos um contexto que mostra e que nos revela o poder, a soberania, a grandeza, quão Ele é grande, o quão Ele é forte, o quanto Ele é inalcançável. Não tem situações que possa mudar esse Deus. Aqui fala o quanto Ele é poderoso. Aqui diz que Ele começou tudo e Ele vai terminar tudo. Aqui diz que tudo está no controle dEle. Aqui fala da sua majestade, da sua santidade. Aqui fala do que Ele pode fazer, que não existe nada impossível para Ele. Ele traz essas três garantias para Abraão. Nós precisamos entender que Deus, Ele não criou o mundo. Agora você falou uma heresia, pastor. Não, meu irmão, não falei uma heresia. Deus, Ele não criou o mundo. Deus, Ele criou o mundo. O criar, na sua originalidade, está você partir de algo que já tem. Você já tem os insumos, você já tem os recursos. O criar vem do nada. Então Deus criou o mundo. Por isso que nós temos que crer. Porque quando você crê, você de repente não vê, não tem nada para pegar, mas você sabe em quem você está colocando a sua fé. Por isso que é crer. Interessante que Deus, Ele começa a criar o mundo na sua originalidade. Ele cria tudo. Mas quando Ele chega no homem, Ele fala: façamos. Sabe por quê? Porque a criação é a extensão daquilo que o Criador é. Quando Ele criou você, é porque Ele fez uma extensão dEle aqui nessa terra. Aleluia! Você está brincando comigo? Você não está pulando essa cadeira aí não. Você está quieto por quê? Porque você é uma extensão desse próprio Deus, cara. Você carrega um poder aí, você carrega uma unção aí, você carrega uma graça aí, que faz você pular qualquer obstáculo. Não tem desafio, porque você é uma extensão do próprio Deus. Feito a imagem e a semelhança dEle. Aí quando essa ficha cai, quando a gente começa a compreender, a gente entende que esse poder emana através de nós também. Aí, meu irmão, onde você coloca a tua mão, as coisas acontecem. Sabe por quê? Porque você é a extensão do próprio Deus. Ele criou todo, Ele criou o mar, o mundo, mas quando Ele falou do homem e da mulher, façamos. Qualquer coisa que você cria, você está com base em alguma coisa. É apenas uma extensão daquilo que você é. São boas notícias para nós esta manhã, amém, meus irmãos? Você está entendendo? O Tami, abre para mim em Gênesis, vai um pouquinho para frente, Gênesis 17. Aleluia, aleluia. Se assusta comigo não, meu irmão, eu sou assim mesmo. Tem gente que conhece, tem gente que não conhece. Eu vou me empolgando. É porque é mais forte do que eu. É mais forte do que eu. Olha lá, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu imagino quando Abrão recebeu esse negócio aí. Quando ele ouviu isso, quando ele teve essa revelação, olha o que ele disse: anda na minha presença e ser perfeito. O perfeito, daqui a pouco a gente vai estar. O perfeito não está dizendo que você não vai errar. Ande na minha presença e ser perfeito. Ande na minha presença e seja íntegro. Ande na minha presença e seja pleno e seja cheio do Espírito Santo. Ande na minha presença, sabe por quê? Vamos lá. Olha a multiplicação, não. Olha a multiplicação. Farei uma aliança entre mim, meu Deus do céu. Que isso, Abraão?
homem privilegiado, mas Deus fala isso para você e para mim nessa manhã. Eu vou fazer de ti, eu vou fazer contigo uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Aleluia, pode passar também, passa. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: olha agora, quanto a mim, rapaz do céu, quem não lê a Bíblia tem que começar a ler a partir de hoje, porque é isso aí que você vai receber todo dia. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações, aleluia. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, ou seja, até o nome de Abraão ele mudou, tirou Abraão e colocou Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Olha que vem aí, far-te-ei fecundo, meu Deus do céu. Aqui não está falando para você fazer muito filho não, querido. Se você quiser fazer, está tudo bem. Mas aqui é um cunho espiritual também. Através dele, da geração, sim, dos filhos, ok. Mas vamos trazer uma amplitude sobre o contexto. Far-te-ei fecundo. Olha a palavra que usa, meu Deus do céu, você não pira com isso, igreja? Extraordinariamente, e te farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, a aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua. Eu serei o seu Deus. Pode aplaudir esse Deus maravilhoso aí. Tá de brincadeira o que esse homem recebeu, meu Deus do céu, que isso? Deixa eu falar um negócio para você. Você quer saber o poder da multiplicação, onde ela vai acontecer? Ande nos caminhos do Senhor, tenha uma aliança com Ele, seja íntegro, seja cheio do Espírito Santo, caminhe na presença dEle. Ele falou isso para Moisés também: Moisés, a minha presença será contigo. Meu irmão, aonde nós chegarmos com a presença de Deus, as coisas mudam. Meu irmão, quantas adversidades, quantas lutas às vezes, mas você sabe que a presença renova, você sabe que a presença de Deus, ela renova e fortalece. Você está entendendo? O poder na multiplicação por onde passa por uma terra boa, passa por andar no caminho dEle, passa em buscar ouvir a voz dEle, passa às vezes você dar uma de louco em relação ao mundo, mas você sabe quem você está obedecendo. Eu poderia trazer a história de Neemias aqui, meu irmão. Neemias lá no seu lugarzinho, Neemias lá, copeiro. Eu já trouxe isso aqui em algumas ministrações, e não é o copeiro que é o copeiro hoje, que fica na copa. Neemias era como se fosse o primeiro-ministro, chefe da casa civil. Ele estava no mesmo ambiente do rei. Antes do vinho chegar ao rei, Neemias precisava provar. Olha a responsabilidade de Neemias. E de repente, ele recebe uma notícia que os seus antepassados, seus familiares sofreram, os muros de Jerusalém foram derrubados, você sabe a história. E eu não vou nem trazer a questão dos 52 dias de reconstrução do muro, mas de um homem que ouviu a voz de Deus, e que ele poderia antes ter falado com o rei, mas ele preferiu orar. E depois que ele foi orar, aquilo que ele pediu, ele teve muito mais. Ele saiu com 50 mil homens, 52 mil homens para reconstruir os muros. E ele precisava passar pelas fronteiras, o rei mandou a carta. Ele precisava de madeira, tudo que ele precisava, de animais. Sabe por quê? Porque ele estava no centro da vontade de Deus.
ele não se confortou, ele não ficou omisso diante de uma grande missão. Você tem uma grande missão. Você pode ter certeza que a sua missão passa pelo seu trabalho. A missão passa pela sua família. A missão passa pelo propósito. Meu irmão, se aquilo que você faz não impacta pessoas, a probabilidade é enorme de você não estar vivendo aquilo que Deus tem para você viver. Porque é impossível um homem e uma mulher cheios de Deus não impactar as pessoas. Olha a promessa que Deus fez para Abraão. Eu tenho outro contexto aqui, vou pedir para a Tami abrir, eu já estou caminhando para o final. Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5, nós vamos ler a partir do versículo 4. Também nós vamos ler até o 11, tá? Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhes Simão: mestre, preste atenção nesse contexto aqui, igreja, porque aqui tem uma chave para você, e pode ser a chave que você precisa hoje. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, eu lançarei as redes. Eu vou ler de novo. Pode voltar lá, Tam. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, para aqui. E você já pensa em desistir. O que Simão Pedro falou? Havendo trabalhado toda a noite. Aí você pensa que ele estava no resort. Aí você pensa que ele estava num qualquer carro importado, confortável. Ou à beira da praia do Gunga, Maceió. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. E você está pensando em desistir, por quê, meu irmão? Ô minha irmã, você não está vendo que é para os fortes? Você tem que entender, e eu temos que entender, que aquilo que Deus tem para nós também conseguimos com a perseverança. Nós também, para conseguirmos as coisas de Deus, precisamos perseverar, precisamos ser constantes. Para chegarmos num lugar, querido, às vezes você bate numa porta, não é. Às vezes você bate numa porta, não é. Às vezes você bate numa outra porta, não é. Às vezes você abre uma porta, não é. Às vezes você tentou uma porta, não é. Está cansado, mas você persevera. Você vai encontrando, até que você acha uma porta que vai te levar para uma grande porta. Aí sabe quem que Simão Pedro encontrou? Vai, Tami, agora passa para mim. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais, olha só o poder da multiplicação, aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Meu Deus do céu, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Olha o que aconteceu aqui, passa. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João. Ou seja, aquilo que Deus vai fazer na tua vida, vai alcançar quem está ao redor de você, vai alcançar toda a sua família, aleluia. Filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Sabe o que eu quero dizer aqui? Você tem que perseverar, porque uma hora você vai encontrar alguém que vai mudar a tua vida. Deus vai usar alguém para mudar a tua vida. Deus vai encontrar alguém, vai colocar alguém na sua frente que vai mudar a sua vida. Por isso que você não pode desistir, por isso que você não pode parar, por isso que você tem que continuar, porque Deus usa pessoas. Eu não estou falando usar no sentido pejorativo, pesado, de usar e jogar fora, descartar. Não é esse o contexto.
Deus usa pessoas. Você pode estar numa luta, mas você tem que continuar. Você pode estar batendo nas portas, mas você tem que continuar. De repente as portas não se abrindo, mas você tem que continuar, porque vai chegar uma hora que, na hora que você abrir a porta, Deus vai te linkar com alguém que vai mudar a sua vida. É assim que acontece. Não contamos agora o testemunho do pastor Carlito Paes? E nós aqui temos testemunho para contar também. Você está entendendo, gente? Você está entendendo? Quem aqui não tem testemunho para contar? Você tem testemunho para contar? Você tem? Tem ou não tem? Deus encontra uma pessoa. Deus encontra uma pessoa e coloca diante de você. O poder da multiplicação, ele acontece quando você obedece a uma palavra. Quando você está no caminho. Às vezes você pensa que você não tem mais controle. Às vezes você pensa que você não tem mais uma certeza. Mas você tem quem te garante a vitória sobre esse processo. Você quer multiplicar? Você tem aqui algumas receitas. Nós poderíamos trazer a história de José, que pegou o Egito com 7 anos das vacas magras. Deus colocou ele como governador do Egito. E deu a estratégia para ele superar aqueles 7 anos. Sabe o que isso significa? Que nós temos um Deus que é muito criativo. Que Ele pode colocar você em conexões. Ele pode te dar a sabedoria de como lidar com determinados recursos. Mas você e eu, nós não estamos omissos. Nós continuamos caminhando. Nós continuamos fazendo. Porque nós temos uma palavra. E essa palavra, ela é poderosa para fazer o poder da multiplicação acontecer na nossa vida. Você e eu temos uma palavra. Nós precisamos sair desse lugar quando passarmos por aquela porta, convictos de que o Deus que liberou essa palavra, Ele é fiel para cumprir. Nós não estamos falando de pessoas perfeitas. Meu pastor que sabe. Às vezes eu ligo para o Paulo, a gente se fala: pai, essa vontade de chutar o balde, cara, está difícil. Quanto desafio. Deus coloca pessoas. Se você se sente fraco, você precisa estar conectado com pessoas. Só que só ouça, eu quero te dar um conselho. Você só pode ouvir as pessoas que ouvem Deus. Amém? Não ouça quem não ouve Deus. Você precisa ouvir quem ouve Deus. Por quê? Porque essa pessoa sempre vai ter uma boa palavra para compartilhar com você. Na Bíblia, a palavra cristão é falada umas 3 vezes. Mas a palavra discípulo, mais de 250 vezes. Sabe o que isso significa? Nós temos que ser discípulos de Jesus. E discípulo anda com o mestre. Discípulo, ele é um bom ouvinte. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então seja um discípulo, não seja apenas um membro. As igrejas hoje, elas estão recheadas de membros, mas de poucos discípulos. E Jesus não comissionou membro, Jesus comissionou os discípulos. E aí, meu irmão, você faz o que o mestre fala, você começa a transformar pessoas, aí você começa a viver o poder da multiplicação. Eu vou te dizer uma coisa, para você viver os teus sonhos, para você realizar os teus sonhos, você precisa realizar os sonhos de Deus. Que aí você vai viver os teus sonhos. Que Deus possa te abençoar, te capacitar, te inspirar a ser um discípulo e a carregar o poder da multiplicação para onde você for.
Pastor Paulo Silva, Deus te abençoe. Nós estamos em jejum e oração há um tempo já, e uma das palavras que o Senhor tem nos dado especificamente para essa semana é que será uma semana de destravar, será uma semana de milagres. Nós estávamos esse final de semana, sexta e sábado, em Taquaritinga, numa cidade em São Paulo, e eu estava desesperado para estar aqui com vocês. Acordamos 4 e pouco da manhã, vamos dormir quase 1h30, mas desesperados para estar aqui. E eu vou dizer por quê. Porque existem coisas que acontecem em lugares onde Deus marca um encontro específico. E você não veio hoje de manhã aqui na Logos simplesmente para estar aqui para uma agenda. E eu estou aqui como mensageiro do Senhor para liberar sobre você aquilo que Ele tem nos mostrado em oração, através de jejum e de busca, que chegou um tempo, e eu quero que isso alcance você e a sua casa, onde chaves literalmente serão viradas na sua vida, e alguns milagres que você tanto deseja e que você não tem conseguido ver, vai fluir em nome de Jesus. E sabe por que isso? Não é porque nós somos bons ou perfeitos, é porque Ele é bom o tempo todo. E a Bíblia diz que Deus ama abençoar o seu povo. A Bíblia também diz que a tristeza, ela pode durar a noite inteira, mas pela manhã vem a alegria. Eu estou declarando que esse tempo de luto, esse tempo de tristeza, esse tempo de deserto ou escassez está chegando ao fim, e quiçá seja na sua vida hoje de manhã. Eu creio que casamentos hoje de manhã receberão um toque especial do Senhor. Eu creio que mentes hoje de manhã receberá um toque especial da parte de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 19, Filipenses 4, 19, a palavra nos dá uma orientação de como nós vivermos isso que o Tiago pregou aqui, de como vivermos extraordinariamente as bênçãos e a plenitude de Deus. E eu tenho certeza que você quer as bênçãos e a plenitude de Deus, e assim diz o texto: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Primeira pausa. Quanto Deus tem de poder aquisitivo, quanto Deus tem na sua conta bancária, quanto Deus tem em suas reservas de poder. Ele está dizendo: o meu Deus, segundo a sua riqueza, Ele pode tudo. Como o Tiago falou, Ele não criou o mundo a partir de uma matéria, Ele criou o mundo a partir do nada. Ele é poderoso. Por isso, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. Essa é a característica da paternidade de Deus, essa é a característica do caráter, dos atributos de Deus. Ele há de suprir, Ele é supridor. Ele encontrou uma multidão que estava acompanhando Ele com fome, e Ele encontrou um menino com poucos recursos. Ele supriu a partir do pouco. Ele há de suprir, porque se você tem pouco, na mão dele se torna muito. Ele há de suprir. É força que você precisa, Ele há de suprir. É inteligência que você precisa, Ele há de suprir. É energia que você precisa, Ele há de suprir. É sabedoria, é maturidade, é inteligência, Ele há de suprir. Você pode dizer: eu recebo. Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. E eu já preguei sobre isso, dizendo que essa palavra necessidade pode ser traduzida também por declarações. O Senhor está dizendo para nós: não ore como um necessitado. Escute, Abrão, que o Tiago falou aqui, ele era necessitado.
Depois que Deus mudou o nome dele, ele se tornou filho. E agora ele não era mais necessitado. Ele tinha tudo. Por isso Deus o multiplicou extraordinariamente. Eu quero dizer para você, nós não vamos aqui simplesmente ficar, Senhor, por favor. Senhor, por favor. Nós vamos declarar, Ele há de suprir em Cristo Jesus, segundo toda a sua riqueza em glória. Ele há de suprir cada uma das nossas declarações. Você pode se levantar hoje comigo nessa manhã. Você pode agora apresentar ao Senhor, talvez o seu pouquinho de peixe, talvez o seu pouquinho de pães. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu só sei que Deus me pediu hoje de manhã para dizer, Paulo, vira a chave na sua igreja. Vira a chave, porque famílias hoje irão entrar em um novo tempo. Olha, eu falei isso lá atrás, há muitos anos antes de começar a Logos. E eu disse, pessoal, o Senhor está abrindo um novo tempo. E eu vou abrir uma porta, vamos entrar juntos. Eu quero dizer para você, o Senhor está abrindo um novo tempo para a nossa igreja, e eu preciso dizer para você, eu estou entrando e estou indo, recursos estão vindo para a sua mão, para a sua casa. Cláudio, receba em nome de Jesus, eu te abençoo agora em nome de Jesus. É quebrado sobre você toda vergonha, todo opróbrio. O Senhor vai colocar investimento na sua mão. Escute, Deus vai levantar pessoas ao seu redor, e você vai ver o corpo de Cristo ao seu redor, dando suporte. Chegou a hora, meu irmão, vem aqui perto. Chegou a hora, Tiago, vem aqui, Tiago. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Nós declaramos portas abertas sobre você, sobre o seu futuro em nome de Jesus. O que é que você hoje pode declarar comigo? Algumas pessoas estão atormentadas, algumas pessoas estão sobrecarregadas, outras pessoas estão com questões espirituais, outros estão com vícios, outros estão com problemas na família. Hoje é o dia que o Senhor está dizendo, eu virarei a chave e milagres acontecerão. Quem crê verá a glória de Deus. Se você chegou aqui e está crendo nisso, você vai contar testemunhos. Essa semana Deus visitará a muitos de nós, e na semana seguinte, e eu digo para você, vai colher em nome de Jesus. Apresente ao Senhor, coloque a sua mão aí diante de Deus e diga, Senhor, eu estou apresentando, é isso que eu tenho. Talvez seja tão pouco, talvez seja tão mínimo, mas é isso que eu tenho. Eu creio num Deus que do nada Ele faz o tudo. Eu creio num Deus que Ele suscita do deserto. Talvez seja a conversão de um ente querido. Eu creio num Deus que muda corações. Eu creio num Deus que redireciona o mundo. Eu creio num Deus que inclusive faz o sol retroceder. Eu creio num Deus que muda coisas nos céus e na terra por amor dos seus filhos, em nome de Jesus. É liberado agora uma palavra sobre os céus dessa igreja. É liberado agora uma palavra e diretamente do seu pastor sobre a sua vida e sobre a sua casa. Repousa a bênção do Altíssimo sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre o seu coração. Repousa a bênção do Altíssimo. Não faltará saúde para você, não faltará saúde na sua casa. Câncer, em nome de Jesus, saia. Todo problema no esôfago, saia. Todo problema no pulmão, no coração, ovário, útero, estômago, pâncreas, rim, fígado, em nome de Jesus. Traqueia, sai em nome de Jesus. Nós declaramos nenhuma enfermidade, nenhum espírito maligno sobre você. Caroços vão desaparecer agora. Caroços estão desaparecendo. Tireoide, em nome de Jesus. Tireoide, eu te repreendo em nome de Jesus. Descontrole hormonal em nome de Jesus. Descontrole na pressão arterial. Problema nos ossos, problema nas mãos, na sua pele, problema na sua alma, problema na sua mente. Declaramos cura sobre você. E eu declaro em nome de Jesus, conforme a palavra disse, que onde houver uma necessidade hoje, haverá a mão do Senhor sobre você e sobre a sua casa. Haverá a mão do Senhor sobre você e sobre a sua casa. Pai, nós pedimos agora que o devorador, que o inimigo seja repreendido dos nossos negócios, dos nossos empreendimentos, dos nossos projetos, porque nós estamos apresentando ao Senhor e queremos pedir que o Senhor coloque a tua mão, porque aquilo que o Senhor multiplica, o teu reino avança. Aquilo que faz com que o teu reino avance, Senhor, também abençoa a nossa vida. E eu quero pedir essa semana de boas notícias,
Semana de milagres em nome de Jesus. Aquilo que está empacado, aquilo que está enrolado, aquilo que tem armadilha na frente, aquilo que tem arapucas, aquilo que tem laços, em nome de Jesus está quebrado. Você vai correr com liberalidade, você vai correr com força, você vai correr com saúde. Igreja, se você crê, diga: eu creio. Eu recebo em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê uma semana de vitória, que o Senhor te faça próspero e pleno, e que essa semana os céus se voltem para você e derramem bênçãos sem medidas, hoje para todo sempre. Vai com Deus e uma semana de vitória. Tchau, tchau, tchau. No.